Olá, o meu nome é Alexia Araújo, sou finalista do mestrado em Engenharia e Gestão Industrial. Olá, bom dia, meu nome é Carlos Ribeiro, sou o Diretor de Operações e PMO do PIEP, uma instituição de investigação e desenvolvimento ligada à Universidade de Minho. Portanto, nós hoje, a ideia é apresentar um projeto do CTPS, o Crushable TPS, que foi um projeto ligado à área do espaço. O projeto teve aqui a participação, teve uma relação direta com a ESA, porque foi um projeto desenvolvido para a ESA. O consórcio montado não foi só o PIEP, portanto o PIEP teve uma participação juntamente com mais 3 entidades nacionais, portanto foi um consórcio totalmente nacional. As entidades foi a Amorim Core Composites, ACC, a antiga Critical Materials, atual Stratosphere, e o Instituto de Soldadura e Qualidade, o ISQ de Lisboa. Portanto, o consórcio foi criado em 2013 com a intenção de apresentar uma proposta técnica ao desafio colocado pela ESA. Portanto, o desafio era criar, ou digamos, desenvolver uma solução construtiva que respondesse a um conjunto de requisitos que a ESA tinha para uma cápsula de reentrada na atmosfera. Essa cápsula era uma cápsula que não tinha nenhum sistema passivo, neste caso nenhum paraquedas, para amortecer a queda quando da reentrada, e a ideia foi desenvolver uma solução que respondesse a requisitos tanto térmicos como mecânicos. Mecânicos, neste caso, da absorção de impacto quando ela caísse e batesse no chão. De referir que os requisitos eram bastante apertados, porque tínhamos que cumprir uma série de requisitos muito específicos, desde manter desacelerações máximas a um nível que não podia ultrapassar um certo nível, manter o biocontainer, esta peça toda, que não ultrapassasse um intervalo de térmico de 20 graus, portanto, e isto foi conseguido através da inclusão de materiais poliméricos, neste caso, da cortiça, e de materiais compósitos. Esta foi a ideia de base. Portanto, o projeto em si começou em 2013, finais de 2013, com a assinatura do contrato com a ESA, teve uma duração de cerca de 3 anos, com a apresentação final na Agência Espacial Europeia, na Holanda, e insere-se na temática da exploração do planeta Marte. Portanto, isto era uma cápsula que seria transportada numa missão a Marte. Eu penso que será, salvo erro, em 2030, em que é lançado, através do lançador, a cápsula é lançada lá para cima. Há um rover que vai recolher as amostras que têm que depois ser colocadas neste biocontainer. Este biocontainer é depositado, digamos, nesta cápsula, e a cápsula é largada numa trajetória diretamente para a atmosfera terrestre. Tem que aguentar a entrada na atmosfera terrestre, estamos a falar de cerca de 1800 graus quando está a reentrar, e tinha que aguentar um impacto num solo específico, numa areia de um deserto, que entraria a cerca de 140 km/h, portanto, e tinha uma queda livre quase a 140 km/h na Terra. Portanto, todo este processo, ou seja, desde lançada para Marte e depois aquele processo todo que referiu agora, lá em solo em Marte, é tudo só recorrendo à tecnologia, não... Como é que faz um bocado de confusão para quem não entende bem isto na área, de como é que todo este processo acontece esta cápsula chega lá, acontece o processo de haver essa transferência de material. Sim. E haver esse, não sei como é que referiu há bocado, o rover. O rover é um pequeno robôzinho. E ele é telecomandado? Isso é tudo automatizado? Não, isso é tudo controlado a nível da Agência Espacial Europeia, juntamente com a NASA, controlam todos os sistemas, como devem ter visto também nas notícias há pouco tempo, que foi lançado um roverzito para fazer a observação das superfícies lunares e coisas desse género. Portanto, aqui a ideia é a mesma, é que consiga esse pequeno robô vai recolher amostras, vai colocar neste container, neste depósito, e este depósito depois a ideia é que aquilo depois venha de Marte para a Terra,
e que possa ser analisado. Portanto, o importante é o que está aqui dentro, que certo. é analisar tudo o que são as amostras que são recolhidas lá. Tudo isto é controlado, é parametrizado a nível central das agências espaciais que controlam isso. Portanto, o nosso trabalho é uma pequeníssima parte no meio disto tudo, que é perceber que tipo de materiais é que a cápsula poderia ter para uma absorção na reentrada já. Portanto, nós já estamos trabalhamos para uma fase final da missão. Portanto, a missão começa, eu penso que a missão começou a ser preparada em 2010, 2011, para ser lançada em 2030. Portanto, estamos a falar num timeline de desenvolvimento das soluções todas cerca de 15 a 20 anos. Certo. Portanto, é uma coisa, isto são programas muito, muito grandes, em que nós estamos ali numa coisa muito específica. Tivemos naquilo que eram os nossos requisitos, nós conseguimos ter excelentes resultados, portanto conseguimos cumprir com tudo o que eram os requisitos impostos pela ESA a nível do projeto. Esta cápsula, não é a cápsula, esta solução construtiva da utilização destes materiais é referenciado e está a ser referenciada em vários programas de novos desenvolvimentos, de aumento de TRL, digamos, maturidade, o aumento da maturidade do sistema. Estes materiais estão a ser referenciados para serem utilizados nessas soluções mais avançadas, portanto, e acho que cumprimos claramente o que era o objetivo. O projeto em si teve muitos desafios, portanto, o PIEP teve uma função muito específica de seleção, avaliação, testes de materiais e a produção destes protótipos. Portanto, nós fomos a entidade responsável da produção dos protótipos. Portanto, a Amorim teve um papel importante a nível de tudo que era a coordenação do projeto, também fornecimento e estudo de alguns dos materiais utilizados, e era o líder do projeto para todos os efeitos. A Critical Materials, ou a Stratosphere, atualmente teve a responsabilidade toda a nível do que era a parte toda de simulação, porque tudo isto foi virtualmente testado, digamos assim. Portanto, eles desenvolveram modelos de simulação que representavam virtualmente tudo o que era a reentrada, tudo o que era a parte térmica, e depois tudo o que era a parte de impacto e o pós-impacto. Portanto, após o impacto, que isto ficaria num deserto que poderia estar 40 ou 50 graus. Por acaso tinha essa questão, que era de saber como é que fizeram para saber que esta solução realmente é eficaz e que num cenário real que iria funcionar. Foi tudo virtual, e depois foram feitos testes específicos térmicos, testes experimentais, físicos, com várias cápsulas. Esta foi a cápsula que foi testada, mas foram construídas cápsulas mais pequenas para alguns testes. Foi tudo simulado, desde o processo de reentrada, impacto e pós-impacto. Experimentalmente foi testado o impacto, portanto nós lançámos isto de uma grua de 100 metros de altura, queda livre, para ver qual era a absorção de impacto que era conseguida. Nós pusemos sensores aqui dentro para ver tudo o que era desacelerações, tudo o que era esses picos de aceleração que nós tínhamos que cumprir. Só de referir que a posição inicial do biocontainer é esta. Portanto, e isto, com a queda, com o impacto, afundou, digamos, esta distância toda e destruiu aqui esta parte. Mas essa era a ideia, não é? Portanto, a ideia é que isto fosse destruído para absorver a energia do impacto. Portanto, isto foi feito começámos com simulação, virtualmente estudamos diversas soluções, portanto esta foi a solução final, digamos. Experimentalmente pegámos nesta solução, construímos os protótipos e fomos testar experimentalmente o que é que iria acontecer. Todos estes testes foram pré-aprovados pela ESA, portanto nós tivemos que criar representatividade um bocadinho daquilo que iria acontecer na realidade, portanto isto já estava definido e nós fizemos, digamos, criamos um cenário de testes que teve que ser aprovado pela ESA. A ESA aprovou o cenário, portanto, uma grua de 100 metros e deixar cair a cápsula, e tivemos bastantes bons resultados. Portanto, a nível da participação, o ISQ teve esta responsabilidade desta parte final de tudo o que era a parte de testes térmicos e a parte de testes estruturais, neste caso de impacto, sempre com a parceria de todos os consorciados. Digamos que isto foi um projeto em que tinha que ter obrigatoriamente, cada um teve uma responsabilidade, mas todos nós participamos, porque não se consegue fazer simulações sem
características de materiais, não se consegue fazer protótipos sem os materiais e sem que as simulações comprovem que a solução funciona, e não se consegue fazer testes mentais sem um protótipo, portanto, as coisas estão muito, muito interligadas, portanto, é um ciclo de desenvolvimento típico, digamos, a nível de engenharia. Certo. Isto também falando um bocadinho sobre essa questão de ser esse consórcio com tantas entidades, e que sendo cada uma delas tinha uma responsabilidade diferente e um bocado, eram independentes, mas ao mesmo tempo tinham que estar muito bem relacionadas umas entre as outras, como é que faziam, como é que era o vosso esquema de trabalho ou a vossa dinâmica de trabalho para que todos estivessem a trabalhar coordenados com o mesmo objetivo e conseguindo dar resposta aos pedidos nos timings pretendidos? Portanto, nós tínhamos, antes de mais, planeámos isto tudo muito bem. Acho que a fase de planeamento é crítica em qualquer tipo de projeto, então nestes aqui ainda é pior. Havia um controle muito apertado da ESA. A ESA nós, PIEP e eu e as equipas todas temos uma linha de aprendizagem muito grande com trabalhar com a ESA, porque foi o primeiro projeto que tivemos, que a equipa em si, quem esteve a participar, teve com a ESA, e eles são muito rigorosos, pedem muita informação, muito detalhada, portanto, tecnicamente nós temos que ir aprofundar as coisas muito, portanto, nós guiamos sempre com um planeamento, que tinha entregas de relatórios ou de informação planeadas ao longo do tempo, portanto, tínhamos reuniões constantes com a ESA e ainda mais reuniões tínhamos entre nós, portanto, nós fazíamos pontos de situação, eu diria quase mensais, ou muitas vezes até menos que mensais, para ver pontos de situação de desenvolvimento, víamos se estávamos a cumprir com o Gantt, víamos quais eram os problemas, identificámos quais eram os riscos, quais eram as soluções para riscos, portanto, tudo que era a gestão do projeto, tudo que são as tipificações, digamos, da gestão do projeto, estavam presentes de uma forma muito ativa e muito séria mesmo, porque sem isso era completamente impossível estar a trabalhar com 4 entidades, que ainda por cima, uma está em Correios, outra está em Lisboa. Pronto, tínhamos a sorte de estar em 2 aqui em Guimarães, e tínhamos que ter isto tudo muito, muito bem planeado, e tínhamos reuniões de follow-up, de acompanhamento da ESA de forma muito constante. Quais foram as dificuldades que foram mais expressivas ao longo do projeto? Eu penso que numa fase inicial foi perceber efetivamente e conseguimos dar resposta àquilo que a ESA queria nos relatórios iniciais. Portanto, só para dar uma nota, nós o primeiro report que lançamos foi revisto 6 vezes, portanto veio para trás 6 vezes, porque é uma aprendizagem e aparentemente é normal, não foi porque nós não estávamos a fazer bem, mas a ESA gosta das coisas muito bem especificadas e muito bem detalhadas, portanto, e nós aprendemos muito com isso. Isso foi a primeira dificuldade. A dificuldade dos timings foi muito complicado também, manter e cumprir os timings. O projeto acabou por ter alguns pequenos atrasos por diversas dificuldades. Os modelos de simulação são muito complexos, a informação que é necessária para pôr esses modelos a funcionar também tem bastante complexidade. Tudo que são ensaios experimentais foram muitos ensaios, de referir que nós tínhamos uma base de dados de materiais, cerca de entre 15 a 20 materiais que tivemos que testar. Portanto, isto foi o último material, portanto, nós testamos uma panóplia grande de materiais poliméricos, cortiça, materiais à base de carbono, mescla entre cortiça e carbono, portanto, testamos aqui diversas soluções, até que conseguimos chegar a um material que teve que vir dos Estados Unidos, portanto, não havia cá, que foi outra dificuldade, que foi trazer coisas dos Estados Unidos, que é sempre complicado. É um material extremamente caro, mesmo muito caro, e é um material certificado para utilização a nível da aeronáutica e espaço. Esse material está... É este material. É este aqui, Sim, ok. Este aqui. É uma espuma, digamos, PMI, que tem um comportamento muito particular. É uma coisa bastante técnica, mas tem um comportamento que é, a partir do momento em que entra num regime plástico, tem um platô. Tu podes comprimir o material o que tu quiseres, que ele nunca tem picos de tensão. Portanto, a tensão, digamos, a força, digamos, que tu aplicas uma força, mas a curva do material de tensão de formação é completamente estável até 80% de deformação.
Ou seja, isso em termos práticos, no cenário daquilo que era pedido... É ótimo. E o que é que significava? Se tivéssemos isto a cair... Significa que ele faz isto, que tu estás a comprimir a cápsula, o container está aqui, tu estás a comprimir e não há nada que faça reação no biocontainer para que haja picos de desaceleração, que era o que nós não queríamos. Nós não podíamos ultrapassar certos picos de desaceleração e, portanto, o material, se o material tivesse na prática o material chega a um ponto que tu não consegues deformar mais os materiais normais e tu bem que tentas, se fizeres mais força ele vai-te criar um pico na tensão. Este aqui, tu continuas, só quando ele está a 80% de deformação, que é uma brutalidade, é que ele tem um pico, mas nós nunca chegamos a 80% de deformação, portanto que ele a partir do momento ele começa a pulverizar e portanto a ideia é que este movimento de deformação seja sempre, não tenha nenhum pico ali pelo meio, portanto isso são materiais, por exemplo, nem borrachas, nem cortiças, nem nada desse género, nem outro tipo de espumas, que testamos várias delas, conseguiam ter este tipo de comportamento e isto foi algo bastante interessante e foi isso que deu resultado também, é que conseguíssemos ter os outputs que tivemos no âmbito do projeto. Na altura não sei se o senhor tinha algum outro projeto paralelo que complicasse ou que dificultasse a gestão do tempo e para os 2 projetos ou mais projetos que tivesse a correr do momento? Sim, nós tínhamos vários projetos a correr em simultâneo, portanto... Então deve ter sido um período sim, é assim, nós tínhamos vários projetos a correr em simultâneo, as pessoas estavam a trabalhar também noutros projetos, mas este projeto em particular houve aqui uma dedicação muito grande. Nós tínhamos uma pessoa a 100% dedicada a este projeto, pelo menos, e houve fases em que tivemos 3 ou 4 pessoas, ou até mais. Portanto, só dedicadas a este projeto. Portanto, seria uma espécie de project manager aqui dentro do PIEP, da vossa parte? Eu era o gestor de projeto, mas estava a gerir outros projetos, mas tínhamos um subgestor de projetos, chamamos assim, alguém que tinha a responsabilidade de integração desta informação internamente no PIEP e as outras entidades também, que tinha essa responsabilidade de integração de tudo que esta era informação. Portanto, tínhamos uma pessoa praticamente a 100% do seu tempo dedicado a este projeto e tínhamos outras pessoas que estariam percentualmente dedicadas ao projeto, mas houve fases em que tivemos 4, 5 pessoas dedicadas. Por exemplo, numa fase de construção de protótipo tivemos, em média, 3 a 4 pessoas dedicadas full-time durante uns meses no projeto. Portanto, foram muitas horas de engenharia, seja do nosso lado, seja do lado dos parceiros, e, portanto, bastante dinheiro gasto também, portanto, a ESA também pagou, portanto, tinha que ter os resultados, mas foi um projeto muito, muito interessante e que alavancou-nos também aqui para alguns conhecimentos técnicos que de outra forma se calhar não conseguiríamos obter, também nos capacitou certo, isso é importante. Na área do espaço em si, perceber como é que a área do espaço funciona, perceber como é que eles trabalham. Também a nível de materiais, deu-nos aqui algum background e alguma informação extra além daquilo que nós já sabíamos, portanto, são materiais que não são muito normais de utilizar, pelo seu comportamento e em particular pelo seu custo, e portanto, o tipo de trabalho e a forma de trabalho da ESA é muito interessante nós absorvermos isso e perceber que podemos trabalhar também assim noutras áreas e noutros projetos, porque os outputs depois aí vão aparecer. Nós portugueses muitas vezes temos aquela tendência de tratar as coisas muito pela rama em alguns aspectos, e eu contra mim falo em algumas coisas, mas trabalhar com instituições e entidades deste género obriga-nos mesmo a aprofundar muito e a ter um conhecimento de causa muito profundo daquilo que estamos a falar e daquilo que estamos a escrever. Acabam por se tornar apesar de não ser se calhar propriamente uma especialidade da sua área, acabam por ter que se tornar especialistas por todo este aprofundamento que tiveram a fazer para conseguirem ser as pessoas que mais compreendiam sobre este projeto. Sim. Este protótipo que nós temos aqui, as proporções dele e as dimensões correspondem àquilo que seria executado pela ESA? Sim, isto é um protótipo 1 para 1, portanto isto é a escala 1 para 1, portanto esta é a escala, a dimensão exterior do protótipo. De referir que este protótipo é um protótipo com TRL, um grau de maturidade de 4, portanto ele para estar preparado tem que ir a TRL 8, 9.
Como é que é calculado esse TRL? TRL tem a ver com a maturidade do produto que estamos a desenvolver. Portanto, 1, 2 é aquela fase em que ainda estamos quase em conceitos, muito conceptual. 3, 4, 5, até 5, já estamos numa fase de teste laboratorial e algum teste já representativo daquilo que é a realidade em funcionamento do produto. Depois 6, 7, 8 já é uma maturidade de quase comercial, vamos chamar comercial, ou então que está pronto para ser lançado. Portanto, de referir que o protótipo em si tem um conjunto de sistemas eletrónicos e mecânicos aqui dentro que não estão aqui representados, porque nós o que nos interessava era só o material. Portanto, tudo o que é estas laterais aqui não vão estar cheias com este material, vão estar cheias com outros mecanismos e outras soluções construtivas, mas não seja coisas para retirar o container, para monitorizar, sistemas eletrónicos para comunicação. Portanto, há um conjunto de outros componentes que não era âmbito do projeto, que têm que estar dentro da cápsula. Portanto, isto é uma representação de uma cápsula em termos da estrutura em si. Geometricamente falando, a parte exterior da cápsula é esta. Internamente há um conjunto de sistemas que não faria sentido estar aqui, porque nós estivemos a testar o sistema de absorção de impacto. Nós estamos habituados a ver nos filmes de ficção científica, quando caem as cápsulas que vêm do espaço, que elas são todas metalizadas, completamente à prova da bala, e aqui o que nós vemos é que a parte exterior é totalmente de cortiça, e acredito que, assim como a mim me surpreende, que mais pessoas, quando forem confrontadas com esta ideia, que fiquem a pensar como é que é possível que uma cápsula revestida à cortiça consiga resistir todo aquele processo de entrada na atmosfera e depois a questão do impacto também, ainda por cima estamos a falar em solo do deserto, que já tem um aridez por si só. A cortiça é um material de eleição para proteções térmicas do espaço. Portanto, a cortiça é utilizada em diversas soluções do espaço, já há vários anos. Portanto, é um material de eleição porque é um material chamado ablativo. Portanto, é um material que queima, mas mantém a sua estrutura. E essa estrutura acaba por continuar a dar proteção térmica, portanto, não se desfaz. E mesmo com isso falando na questão da entrar na atmosfera, as temperaturas muito elevadas, mas com o impacto também resiste ao impacto? Sim. Não é aquela falámos que tinha uma velocidade consideravelmente elevada? Sim, resiste porque isto é cortiça, digamos que isto não é uma cortiça natural, não é como ela sai da árvore, portanto, há aqui um composto que tem uma grande parte da cortiça, mas depois tem outro tipo de materiais que lhe dá também algumas propriedades a nível de impacto e a nível da absorção dessa energia. A cortiça por si só não aguentaria estes impactos, a nível de não conseguiria cumprir tudo o que eram os requisitos, por isso é que foi utilizado outro tipo de material, mas a cortiça na parte exterior, esta cortiça aqui exterior, tem uma função principal de proteção térmica, ok? Portanto, ela aguenta o impacto, mas não tem a função de absorção de impacto, ok? Mas aguenta, são utilizados materiais de cortiça e materiais cerâmicos, em particular a nível dos escudos das cápsulas de reentrada, são dois tipos de materiais dos mais utilizados, materiais cerâmicos e a cortiça. Portanto, e a cortiça tem excelentes propriedades a este nível. É um material mesmo de eleição. Além de mais, até a nível de proteção dos motores, é muito utilizado a cortiça para a proteção térmica. Então, mais uma vez, o uso da cortiça fica cimentado com... Este projeto está a cimentar, mais uma vez, o papel e o uso da cortiça nesta área. Sim, é uma solução e uma boa solução para este tipo de projeto e para este tipo de produtos, para dar continuidade à presença da cortiça, digamos, a nível do espaço, que continua em força. Sim. Tem planos futuros de voltar a trabalhar nesta área? Projetos que já tenham em mente? Assim, o projeto em si tem continuidade, portanto, porque tem que maturar um bocadinho mais as soluções construtivas. Existem novas calls a nível da ESA e, portanto, em que nós estamos atentos a ver se conseguimos dar continuidade a alguma parte deste trabalho. Portanto, estão a surgir agora novos programas da ESA a nível da observação, de Marte, da Lua e outros planetas, em que estas soluções podem ser aplicadas. Portanto, nós, como já temos esse background, podemos tentar novamente ter projetos. A questão dos projetos da ESA tem a particularidade de serem projetos concorrenciais, portanto, há vários grupos de empresas, vários consórcios a concorrer à mesma call que a ESA. A ESA lança uma call, queremos fazer isto, tem um budget pré-definido, máximo,
tem um conjunto de requisitos, tem um conjunto de atividades e tarefas que nós temos que cumprir, explicar como é que vamos fazer, apresentar quais são os nossos conceitos, as nossas ideias, e eu penso que foi por aí um bocadinho que nós ganhámos também este projeto, foi pelas ideias, eu diria, um bocadinho disruptivas e diferentes em relação àquilo que era a normalidade, e portanto temos que lançar, mas estamos a concorrer com entidades de toda a Europa. Portanto, Este projeto em questão também foi chamada da ESA ou vocês acabaram por concorrer? Tivemos que concorrer e ganhamos o concurso, digamos. Certo. Ganhamos um concurso. Foi um processo relativamente longo, portanto durou quase à volta de 10 meses. Todo o processo de candidatura? Até termos a aprovação, o contrato assinado com a ESA, nós começámos, diria, no início de 2013 e assinámos contrato em novembro de 2013. Portanto, desde lançar a proposta, ter avaliação, tivemos uma ou duas reuniões anteriores à assinatura do contrato para avaliar algumas situações e só aí é que assinámos o contrato. Portanto, para todos os efeitos, durou 4 anos praticamente o projeto em si, porque começámos a trabalhar logo numa questão da proposta até termos o contrato assinado. Exato. Esse processo acaba por ser um bocadinho mais moroso até daquilo que eu tinha noção, porque pronto, acabamos por ter a ideia que este tipo de processo não deve ser muito rápido, muito célere, mas não tinha noção que poderia durar 10 meses desde a candidatura até conseguir, e mesmo o processo de candidatura, não sei se havia muito esquisito na altura, no momento que vocês decidiram, vamos nos candidatar, até terem tudo pronto e enviarem a candidatura, também acredito que tenha sido... Eu diria que ainda deve ter sido, eu não tenho de cor, que já foi em 2013, portanto, mas eu diria que deve ter durado uns 2 a 3 meses só a ter a candidatura pronta para submeter. Porque as candidaturas da ESA têm algumas particularidades, que é, nós já temos que apresentar preconceitos de como é que vamos responder aos requisitos. Portanto, não é só dizer... que queremos, nós temos que... Não é só queremos dizer e já temos uma ideia. Vamos experimentar isto e experimentar aquilo e depois o estado da arte diz isto e aquilo. Não, nós temos que dizer, não, as nossas abordagens são estas. Portanto, e o facto de tu teres que dizer que as nossas abordagens é esta ou esta ou esta, já requer que tu percebas qual é o tipo de abordagem que vais ter. Portanto, e tens que fazer logo, eu diria que é quase um anteprojeto ao projeto, que é, tu num curto espaço de tempo, 2, 3 meses, 4 meses, tens que pensar e discutir e ter aqui quase... Tivemos várias sessões de brainstorming, de discussão de soluções, possíveis soluções para responder àquilo. Portanto, no meio disto tudo tivemos uma solução que eu diria que acabou por fugir um bocadinho aos conceitos que nós tínhamos iniciais, mas conseguimos responder ao que eram os requisitos. Portanto, mas eles acho que na prática gostaram daquilo que nós propusemos como soluções, possíveis soluções e possíveis abordagens ao problema. Que é uma forma um bocadinho diferente de trabalhar daquilo que nós estamos habituados às vezes a nível destas candidaturas de projetos. Não é assim algo tão linear. Pronto, da minha parte, eu estou muito esclarecida. Queria agradecer a sua presença cá hoje para apresentar este projeto e dar os parabéns pela concretização com tanto sucesso, e espero que em próximos anos que haja continuidade e que se venha a ver e a falar muito do PIEP a nível nacional e internacional sobre a execução deste projeto. Obrigado.